Alunos da mediação, e aí, ontem vocês conheceram o outro meu parceiro, o professor Lorismar? Pois é, hoje, agora na aula 6, estou de volta com vocês, eu, professor Beto, estarei com vocês falando, saímos da pré-história, agora nós vamos falar de 3 povos da antiguidade, povos importantíssimos que fizeram história, e essa história deles não estão presentes só lá na antiguidade, não. Estão presentes hoje em dia. Vocês já ouviram falar aí das pirâmides e tudo? Lá na outra aula, porque agora, vocês já ouviram falar na Bíblia? Na Bíblia? Essas 2 aulas aí, nós vamos estar trabalhando esses povos antigos. A Bíblia, os hebreus, a diáspora, já a navegação dos fenícios. Já ouviram falar naquele tapete persa, aquele tapete que voa... Não é voador, não, só nos filmes mesmo. Pois é, hoje nós vamos falar desses povos antigos. Na tela para vocês que hoje, a aula de 6.1, nós iremos trabalhar sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Quem foram os povos hebreus? A vocação marítima e comercial dos fenícios, os persas, o grande império do Oriente aí, serão alguns assuntos que nós iremos trabalhar na aula de hoje. E a aula de hoje nós começamos, é claro, pelos hebreus, fenícios e persas, mas vamos começar por esse povo, pelo hebreu. Depois nós iremos falar dos fenícios, depois iremos falar dos persas. E a gente começa aqui a falar desse povo aqui, os fenícios conviveram e comercializaram com vários povos. Viviam como os hebreus, que também viviam na região onde está o atual Estado de Israel. Com os persas, além do comércio, os fenícios ainda tiveram que enfrentá-los como inimigos devido à expansão do Império Persa. Mas hoje nós vamos falar sobre este povo, sobre os hebreus. Professor, quem são esse povo chamado hebreus? Recentemente, nós estamos passando por uma questão muito triste, que é uma guerra que está tendo lá no Estado de Israel. Guerra entre israelenses e palestinos. Uma guerra sangrenta, uma guerra cruel, onde milhares de crianças estão sendo mortas. Onde está tendo a dizimação de um povo palestino. Onde houve o ataque de um grupo palestino lá, que está dentro lá, ao povo de Israel, e com isso houve um conflito muito forte. Mas como começa a história desses 2 povos? Tanto israelense quanto palestino, eles estão relacionados a esse povo aqui, que nós iremos estudar, esse povo hebreu. E tanto os cristãos, nós cristãos estamos relacionados à história do povo hebreu, até porque a nossa crença, ela vem de uma base judaica cristã. Então, é interessante nós olharmos a história desse povo para nós entendermos hoje quem somos no presente, porque nós temos, dentro desse povo, dos hebreus, nós temos 3 religiões irmãs. 3 religiões irmãs. Nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo e nós temos o islamismo. Todas essas 3 religiões tiveram como bases aqui. Todas essas 3 religiões, elas acreditam no mesmo Deus. Jeová, Javé, Alá, como ele queira ser chamado, mas é o mesmo Deus hebreu. Porque os hebreus, eles têm uma característica muito grande que foi formar o monoteísmo. Isso que nós vamos ver na aula de hoje. Na tela para vocês. Na tela para vocês. Tá? Na tela para vocês aí, desse povo aí. Os hebreus, a herança cultural monoteísta. Migração, perseguição, fuga, luta, cativeiro. Lembra do cativeiro do Egito, cativeiro da Babilônia? Dispersão, que vai ser a grande diáspora na década de 70 depois de Cristo, nós vamos ser a grande diáspora deles pelo mundo. Tivemos várias diásporas dele. Fazem parte da história do povo hebreu, que conseguiram preservar uma cultura mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Os hebreus, agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Vem cá comigo.
Da antiguidade nós vamos ver egípcios, nós vamos ver babilônicos, nós vamos ver persas, nós vamos ver fenícios. Esses povos, eles constituíram uma grande nação, coisa que o hebreu não conseguiu constituir. Não constituiu um grande império hebraico. Nós temos lá o reino de Salomão e tudo, mas houve uma dispersão muito grande desse povo, esse povo vivendo disperso. E ele não constitui essa nação. E depois ele vai ser expulso na grande diáspora e ele vai se espalhar, esse povo se espalha pelo mundo, caracterizado só pela religião judaica. É isso que esse texto nos traz. Volta aí na tela para vocês. É isso que eu chamo a atenção para vocês, porque os hebreus não constituíram um império, mas transmitiram à humanidade uma importante herança, que é o monoteísmo. Monoteísmo. Alunos, o que é monoteísmo? Professor, perguntei para o seu aluno. Quem é que sabe aí o que é monoteísmo? Coloca aqui no chat, que eu já dou uma olhada aqui. O que é monoteísmo? Vamos lá, responda aqui que eu vou conversar com vocês no chat. Mono significa um. Teo está relacionado a Deus. Tanto é que a gente, quando diz que uma pessoa não acredita em Deus, ela é pessoa ateu. Ateu, não acredita em Deus. Teo, Deus. Monoteísmo, um só Deus. Mono, um, teo, Deus. Então, essa religião, essa crença, esse preceito é desenvolvido pelos hebreus. O monoteísmo, a crença em um só Deus. E que eles não eram, a princípio, os grandes patriarcas, eles vêm de tribos que eram politeístas, tinham vários deuses. Agora não, eles se constituem dentro de um monoteísmo. Ok? Entenderam? Compreenderam o que é o monoteísmo? Volta na tela para vocês aí. Volta na tela para vocês. Abraão é muito conhecido, um grande patriarca, conduziu o povo hebreu da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra que significa... Vocês sabem, alunos, o que significa Mesopotâmia? Meso é meio, né? Meio dos rios. Mesopotâmia. É uma terra que fica entre rios. E ele conduz esse povo da Mesopotâmia para a Terra Prometida, 2000 anos antes de Cristo, que seria essa Terra Prometida Palestina. Olha o mapa aí, vocês vão entender aí, ó, o mapa. Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde hoje é a Palestina. Vou colocar aqui, onde hoje nós temos a Palestina lá. Aqui, ó, a Mesopotâmia, ela ficava aqui. Terra entre rios. Quais os rios, professor? Rio Eufrates e Rio Tigre. Rio Tigre e Eufrates, essa terra aqui, tanto é chamada de Crescente Fértil, essa região seria a Mesopotâmia. Aqui abaixo da Mesopotâmia, aonde não é nada fértil, nós temos o deserto arábico, os desertos. E eles vão atravessar esse deserto, vão fazer aqui uma passagem porque eles queriam vir para a Terra Prometida. Aqui nós temos na legenda, vamos colocar aqui a borracha aqui para apagar, para vocês entenderem melhor. Na legenda nós temos aqui, ó, trajeto provável de Abraão, segundo a Bíblia, esse de azul, essa setazinha azul, ó, tá vendo? Essa setazinha azul. Ele sai daqui de Ur. Instalação inicial dos postos hebreus, época dos patriarcas, seria aqui, ó, a instalação dele na época dos patriarcas. Depois nós temos ele se torna escravo no Egito, aí nós temos essa outra seta lidazinha aqui, que é a saída do povo do Egito, essa cor púrpura, que nós vamos ver, cor púrpura. Aqui nós temos o sentido da expansão dos povos, os nômades do deserto, e nós temos essa parte verde aqui que é chamada de Crescente Fértil, porque aqui fica próximo dos rios, então era a parte que se dava para plantar, se dava
para ter uma vida melhor, por isso que é chamada de crescente fértil, tá? Lá na Bíblia, vocês vão encontrar essa história no livro chamado Gênesis, o princípio. Depois nós temos lá a saída do Egito, que vai ser no livro chamado Êxodo, livro lá do Antigo Testamento. E se você pegar esses livros, ele vai contar um pouco dessa história, desse povo hebreu, a história de um povo hebreu, que depois vai ser reunido e vai ser colocado como sendo a Bíblia. E aí conta a história que Abraão recebeu um chamado de Deus e tudo, que ele deveria reunir o seu povo e seus escravos, porque ele tinha os escravos naquela época, e partir para a terra prometida. Abraão pega o seu povo, parte para a região onde hoje é a Palestina, lá onde está tendo conflito, lá onde está tendo a guerra. Parte com o seu povo, depois a Palestina não está tão fértil, eles vão brigar com o povo, porque a Palestina já era ocupada por um povo, vai ter guerra. Aí depois eles vão para o Egito, vão ficar um tempo lá como escravo no Egito. Depois nós temos um outro patriarca chamado Moisés. Moisés vai trazer eles do Egito de volta para essa terra prometida. Então eles têm vários momentos em sua passagem histórica, que eu quero que vocês observem. Tudo isso, quem tiver mais curiosidade, leia a Bíblia para ver a história desse povo, que conta lá a história desse povo, dos grandes patriarcas, da descendência. Inclusive a esposa de Abraão vai ter filho com a sua escrava e depois vai ter filho com a sua esposa. E esses dois filhos é que vão gerar a descendência dos judeus e do islâmico, mas isso é uma outra história, uma história mais complexa, que precisa-se de mais profundeza. Mas nós temos lá Samuel, nós temos Isaac, nós temos várias histórias aí que contam um pouco desses irmãos que hoje estão em guerra, um matando o outro. É uma briga de irmãos ali. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o contexto histórico da Bíblia. Então é complicado. Mas esse povo hebreu, ele vai ser um povo importantíssimo neste período, porque nós vamos ter presença deles em vários locais. Nós vamos ter eles dentro do cativeiro da Babilônia, nós vamos ter ele dentro do processo de escravidão no Egito, a fuga deles do Egito. Aí nós vamos ter várias histórias. É uma história de irmão traindo irmão, querendo matar o outro irmão para ficar com a sua herança, e o outro vende por um prato de comida a descendência, a primogenitude lá, porque a descendência era do primogênito. E tem um monte de história interessante que você busca aí, você lê o Antigo Testamento. Mas voltando na tela para vocês aí, os 12 filhos de Jacó, que é a descendência de Abraão, Isaac, depois nós temos Jacó, dão origem às 12 tribos formando o povo hebreu. Olha, aqui eles já começam a se dividir. Não se forma um império. Então nós temos aqui, Sara, Abraão, aí nós temos Isaac, Rebeca, aí nós temos, eles tiveram Isaú, que aí lembra do prato de comida, depois vai pesquisar sobre isso aí. Nós temos Jacó depois é que vai receber o nome de Israel. É por isso que o povo ele forma os israelitas a partir de Jacó. Aí depois nós temos essa descendência, Lia, Raquel, Bila, Zilpa, que vão dar outras descendências aqui. É interessante esse quadro aqui, porque ele mostra as descendências. Raquel, nós temos José também, que é uma outra figura importantíssima na história bíblica. Mas esse povo, formando o povo hebreu, por volta de 1700 a.C., o povo hebreu migra para o Egito. Eles foram para o Egito e lá eles depois vão ser escravizados. Sendo escravizados pelo faraó por aproximadamente 400 anos, eles vão ficar escravos no Egito. Vão ficar lá, se tornam escravos no Egito, esse povo. Então, olha como é a origem das 12 tribos de Israel, como é que se dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó. Nós vamos ver nesse azulzinho aqui as 12 tribos de Israel. Eles se dividindo, não unindo força, e sim dividindo, fragmentando o poder. A liberação do povo hebreu ocorreu em 1300 a.C. Esse AC significa antes de Cristo, tá, meus queridos alunos? A fuga do Egito foi comandada por quem? Por ele, Moisés. Aí tem lá na Bíblia que o cajado dele abre o Mar Vermelho, eles passam pelo Mar Vermelho. Tem tudo lá essa história na Bíblia. Que recebeu a tábua dos 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Recebe a tábua dos 10 mandamentos. Então, essa é um pouquinho dessa história desse povo, vem cá comigo, é um pouco dessa história, desse povo que ele vai fazer um processo de monoteísmo, e agora Moisés tenta unificar esse povo, ele vai para o monte, ele fica chateado, porque o povo ele começa a demorar no Monte Sinai, o povo começa a adorar deuses, estátuas lá, e ele volta revoltado, quebra as leis, aí depois volta, traz outras leis. Tem todo um contexto histórico que está aí na Bíblia. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que esse povo ele passa por um processo de descendência dentro desse monoteísmo e ele forma esse povo que muitas vezes ele é conhecido como hebreu, judeu. Aí é uma questão de quem morava na Judéia, ou Israel, que são quem morou ali no reino de Israel era chamado de israelita. Vocês sabiam que existem pessoas que nascem hoje dentro do Estado de Israel, mas que não são judeus? Se eu sou cristão, nasci lá no Estado de Israel, eu sou um israelita hoje. Existem árabes israelitas muçulmanos israelitas que nasceram no Estado de Israel, só para vocês terem uma ideia. Então nós temos essas palavras que muitas vezes nos confundem. E fiquem atentos sobre isso. Hebreus é o povo antigo, povo dos patriarcas. Desses hebreus nós temos 3 religiões que saíram desses hebreus. Nós temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Vocês sabiam disso? Sabiam que tanto o islamismo quanto o cristianismo, o judaísmo têm o mesmo Deus? Não acredito que vocês não sabiam disso. E vocês achavam que um, quando está matando o outro, está matando outro Deus. Eu acho engraçado alguns que digam, porque eu gosto do Estado de Israel. Eu digo, tu é cristão? Eu digo, você sabia que os judeus não acreditam no Cristo como Messias? Esse dia eu estava falando sobre isso, eu digo, pois é, ele não acredita como Cristo como Messias. Então, o cristão com o judaísmo, ele tem um pouco de separação. Tá? Os islâmicos ainda acreditam em Cristo quanto Messias, só que ele acha que, enquanto profeta, só que ele acha que o grande Messias para os islâmicos é Maomé, que nós vamos ver numas aulas lá para frente, tá? Lá para frente nós iremos tratar sobre isso, lá no 2º ano. Agora não, agora nós só estamos vendo esse povo da antiguidade. Vamos para outro povo? Vamos lá, porque agora eu quero ver com vocês os fenícios e a vocação marítima comercial dos fenícios. Deixa eu contar uma fofoca aqui para vocês. Sabe essas embarcações fenícias? Muito parecida com as que nós vamos ver com os vikings futuramente. Vocês sabiam que existe alguns pesquisadores que eles acreditam por achados que já tiveram na América, que os fenícios estiveram aqui nas Américas muito, mas muito antes dos portugueses e espanhóis? Ou seja, os caras já tinham chegado aqui, mas portugueses e espanhóis que depois vão chegar aqui, vão dizer eles que descobriram e eles vão tomar posse daqui, até porque o mundo vai chegar a ser dividido em 2. Mas esse é assunto mais lá para frente, tá? Quando nós formos estudar sobre o Tratado de Tordesilhas. Mas os fenícios eram grandes navegadores e grandes comerciantes, principalmente ali no mar Mediterrâneo. Na tela para vocês, para a gente ver quem é esse povo fenício. Olha aí, ó. Olha aí. Tá? Olha essa imagem aqui. Já pensou? Você está na feira fenícia aqui, as embarcações chegam e você está vendendo seus produtos.
Hein? Era mais ou menos assim que se dava esse processo dos fenícios. Essa presença fenícia nessa região. Vamos lá, na tela, para a gente ver aqui. Os fenícios são conhecidos como povo do mar. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Os fenícios. Professor, aonde os fenícios passaram? A Fenícia era aqui também, ali onde fica o Estado de Israel, a Fenícia. E aqui eles tinham uma rota comercial, principalmente pelo mar Mediterrâneo. Ele saiu para a rota comercial. Acredito que uma dessas saídas dele aqui, eles vieram bater aqui na América, do outro lado. Navegaram muito e vieram bater aqui nas Américas. Mas eles se concentravam muito no mar Mediterrâneo, fazendo este comércio, levando sua cultura, astronomia, matemática. Ele era um povo muito desenvolvido, fenício. Inclusive, nós já vamos ver aí uma grande descoberta dos fenícios. Os fenícios dedicavam-se ao artesanato, chegaram a inventar o vidro transparente. Na agricultura cultivavam olivas e vinhas e se dedicavam especialmente à pesca e ao comércio marítimo. Eles eram grandes navegadores fenícios. Ampliaram as técnicas de tingimento de tecidos, principalmente com a cor púrpura. Vocês sabem o que é a cor púrpura, que é tirada dos moluscos? É uma cor tipo lilás. Se tornou uma cor nobre naquele momento. Uma cor muito bonita, uma cor lilás, cor púrpura, em que eram muito procurados pela elite, por ser uma cor da elite, da realeza. Dessa cor vinha a palavra fenício. Construíram grandes e importantes navios. Então, aqui nós estamos vendo aqui, ó, as rotas comerciais, aqui na tela para vocês, aqui, ó, as rotas comerciais desses fenícios, desses navegadores. Então, eles estão aqui no mar Mediterrâneo. Aqui é a Península Ibérica, que depois vai se transformar em Portugal e Espanha. Eles ultrapassam a Península Ibérica. Eles chegam ao Oceano Atlântico. Será que eles atravessaram o Oceano Atlântico? Será que eles conseguiram atravessar o Oceano Atlântico? Então, e olha aqui de onde ele sai. Os judeus dizem, essa terra é minha. Mas os fenícios já estavam aqui nessas terras também. E eles faziam essas rotas comerciais. Na tela aí para vocês, para a gente não perder nada sobre fenício. Olha aí, ó, vamos ver essa... Nós tínhamos escravos, cerâmica, que eles comercializavam, tá? Eles viviam aqui na África, ó, a escravidão africana já existia desde a antiguidade. Cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal, têxtil, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo, madeira, tudo isso era comercializado pelos fenícios. Localizada a oriente do mar Mediterrâneo, a Fenícia, ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, não possuiu terras férteis para a agricultura. Sua economia dependia do comércio e das navegações. Olha aqui uma coisa interessante. Os fenícios estavam aqui. Lembra dos hebreus também que ficavam aqui, dizendo que era terra prometida? Só que ali não tinha muita terra fértil. Porque aqui no Egito sim tinha terra fértil, devido ao rio, aqui, o rio Nilo no Egito, que nós vamos ver lá para frente. Os fenícios não tinham terra muito fértil, estavam buscando. Então, eles se dedicam a esse comércio. Sua economia dependia do comércio e da navegação. E a religião dele era politeísta. Lembra que agora nós vimos sobre o monoteísmo? Agora nós estamos vendo sobre o politeísmo. Era característica da religião fenícia. E eles eram conhecidos pela grande capacidade de navegação. Grande capacidade de navegação. Os fenícios foram responsáveis pela grande parte da integração do mundo antigo com sua capacidade comercial e rotas marítimas que ligavam portos de todo o Mediterrâneo.
todo o Mediterrâneo, esses portos fenícios navegavam, como a gente viu no mapa. Além disso, a expansão fez com que grande parte do alfabeto passasse a ser utilizado, sendo a primeira expressão do uso extensivo dessa arte da parte sociedade. O alfabeto lá. Primeiro alfabeto lá, a escrita cuneiforme, lembra? Aí nós temos o alfabeto sendo utilizado, nós vamos ter várias escritas depois aparecendo. E agora, os temidos persas. Esses persas, olha o Império Persa, a grandiosidade que foi o Império Persa. Os persas ocuparam a região nordeste da Península Arábica e a porção da costa oriental do Golfo Pérsico. Certo? E aí? Os persas estão expandindo. Os persas estão tomando terra. Os persas vão enfrentar os troianos, vão brigar ali nas guerras. Lembra? Vão enfrentar os espartanos. Lembra do filme Os 300 de Esparta? Assista Os 300 de Esparta, vocês vão ver lá. Até o Rodrigo Santoro faz o papel de um imperador persa nessa briga lá. Muito interessante. E os persas eram temidos pelo seu processo de expansão. Eles sim constituíram um grande reino. Na tela para vocês. Pérsia. A expansão da Pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo de imperadores que estiveram ao seu poder. Todos os povos conquistados pelos persas tinham que pagar impostos, mas não eram obrigados a deixar de lado os seus costumes ou língua. Era como ele conquistava: olha, nós vamos conquistar seu povo, mas vocês continuam com seus costumes, com a sua língua, não precisa mudar não, eu só quero que vocês me paguem imposto. Aí a galera, então tá de boa, se é para pagar imposto para um governo, eu vou pagar para o outro. E isso eles tiveram facilidade de conquistar esses povos. Eles chegaram até o Egito, para vocês terem uma ideia. Chegaram até o Egito. Os persas ocuparam a região da Pérsia, atual Irã. Onde é o Irã? Este povo dedicou-se muito ao comércio, fazendo dessa atividade sua principal fonte econômica. Comércio, então, muito forte entre os persas. E na política, como era a política persa? Era toda dominada e feita pelo próprio imperador, soberano absoluto, que mandava em tudo e em todos. O rei era considerado um deus. Desta forma, o poder era pelo direito divino. Então, o que é isso, professor? O que é o direito divino? O direito divino é quando alguns povos, nós vamos ver isso na Pérsia, nós vamos ver isso no Egito, nós vamos ver isso em parte do Império Romano, onde o Deus é o próprio imperador. Ou o imperador é um deus. Como eles são politeístas, um dos deuses é o próprio imperador. No Egito, em alguns momentos do Egito, nós vamos ter isso. Imaginem vocês, se o imperador... vamos dar um exemplo de uma ditadura. A Coreia do Norte hoje. A Coreia do Norte, ela vive um governo ditatorial. Ele está fora de qualquer padrão de governo que possa existir. Lá é uma ditadura. E eles fizeram com que o povo olhasse o imperador de lá como um deus. Então ele é visto como um deus. Imagina como é o grau de obediência que você tem para com Deus. Lembra no Japão, na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês era visto como um deus. Então os kamikazes morriam em nome do imperador. Não tinham medo da morte. Morreu por honra. Aí você pega a Pérsia antiga lá, as pessoas elas tinham no rei persa o soberano que também era Deus. Então se seguia esse soberano cegamente.
na tela para vocês. A religião, os persas eram dualistas e tinham o nome de zoroatrismo ou mandeísmo. Zoroatrismo ou mandeísmo. Criada em homenagem a Zoroastro ou Zaratustra, o profeta e líder espiritual, criador da religião. Olha aí, os pés. O Deus Zoroastro e o Deus Imperador. E esses grandes impérios do Oriente. Nós temos aí a Pérsia, de amarelo. Depois nós temos eles conquistando em 500 a.C. Depois em 547 a.C. Depois em 539 a.C. E depois em 542 a.C. Nós temos aqui o grande império do Oriente, a Pérsia se expandindo como grande império do Oriente. Percebam vocês, o Oriente, cá comigo, o Oriente Médio, ele vai estar sempre em processo de ocupação de um povo ou de outro. Uma hora vai ser os persas, outra hora vão ser os romanos que vão tomar conta de tudo isso daqui, mas neste momento a Pérsia que ela sai daqui, próximo do Golfo Pérsico, ela vem ocupar toda essa região do Oriente Médio. Ela se torna um grande império, uma grande extensão territorial. E com isso eles também vão conquistar os hebreus. Lembra dos hebreus que nós estudamos agora? Também vão conquistar os hebreus. Na tela para vocês. Ciro, o Grande, deu início à ampliação do território e domínio dos persas. Quem foi? Ciro, o Grande. Ciro, o Grande, monumento do Parque Olímpico de Sydney, na Austrália, aqui, ó, colocado aqui, um monumento que foi feito em homenagem a ele, Ciro, o Grande. Nós temos escultura em relevo de tijolo, vidrados encontradas nas ruínas de um palácio Persépolis. No detalhe, um par de guerreiros persas. Palácio de Persépolis. Olha aí os guerreiros persas. E aí, quem é o Ciro? Olha aí ele aí, ó. Ciro, o Grande, foi o mais importante imperador dos medos e persas. Conquistou vários territórios, quase sempre através de guerras. Em 539 a.C., conquistou a Babilônia, levando o império de Helesponto até a fronteira da Índia. Então ele vai ampliar o seu território em 539, que foi aquele mapa que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Em 539, ele conquistando toda essa região que era do Império Babilônico. Lembra do cativeiro lá na Bíblia também que eu falei para vocês? Teve o cativeiro da Babilônia. Agora são os persas que conquistam os Babilônios. Dário, representado, Xerxes, Dário é representado nos 300 de Esparta. Dário dividiu o império em satrápias, que era o nome das cidades, lá estados, para melhor administrá-los, em decorrência da grande extensão alcançada pelo império. Os povos dominados pelos persas podiam conservar seus costumes. Isso eu falei lá atrás para vocês. Eles não precisavam mudar seus costumes, nem suas leis, e nem sua religião ou sua língua. Então, permaneceu com a mesma característica, mas eles eram obrigados a pagar
tributos, a pagar impostos e a servir o exército persa. Era o que os persas obrigavam ele. Olha, agora você vai fazer parte do Império Persa e você vai pagar imposto para o imperador persa. E Dário dividiu o império, é quem vai dividir esse império em, como se fosse, vamos supor assim, em estados. Hoje o país não é dividido em estado. Naquele momento eram as satrápias. A administração de Dário. Vamos caracterizar a administração de Dário. O que teve de diferente na administração de Dário? Primeiro, é uma administração centralizada. Segundo, nós temos a criação das satrápias. Depois nós temos uma língua única, o aramaico. O aramaico sendo utilizado no Império Persa. Depois nós temos a padronização dos pesos e das medidas. Cobrança de altos tributos para sustentar o império. Parece que isso aqui não mudou muito não, né? Acho que ao longo da história isso não mudou muito não. A gente continua pagando altos tributos. A moeda de ouro aceita internacionalmente, que era chamado dário. Eu tenho um colecionador que ele teve acesso a um dário. Isso vale uma fortuna hoje. Ele constrói a estrada real que liga diversas cidades. Naquele momento já temos aí as estradas sendo construídas. E um eficiente sistema de correios, de comunicação. Mas nós sabemos que o nome do Dário pega, mas quem construiu essas cidades não era o Dário, e sim os escravos que trabalhavam, os povos conquistados. Aluno, vocês estão vendo aqui? Quando a gente trabalha hebreus, fenícios e persas, nós podemos observar essa formação de impérios ou desses grandes povos. Os hebreus, apesar de não terem formado um império, como os persas formaram, mas os hebreus deixaram a herança de resistência através do monoteísmo, que é seguido até hoje por várias religiões. Então, cada um dentro do seu processo de conquista e de herança cultural. Na tela para vocês, porque essa aula nós temos um material complementar. E o material que temos complementar para hoje é um texto que ele fala mais detalhadamente sobre hebreus, fenícios e persas, que eu quero que vocês leiam, esse material complementar. Leiam ele com calma, porque ele vai ser utilizado na atividade, e você vai ver esse povo aqui da antiguidade e a herança dele deixada até hoje. E é isso. Quando nós trabalhamos esse processo histórico, nós estamos trabalhando um conhecimento deixado ao longo da humanidade para nós. O povo hebreu, ele vai estar muito relacionado conosco, porque a maioria da nossa sociedade é cristã. E o cristianismo, ele vem dessa filosofia hebraica do monoteísmo. Nós temos também, dentro da nossa sociedade, o judaísmo, que é dentro dessa filosofia hebraica. O judaísmo que até hoje espera o Messias vir, por isso que eles não acreditam que Jesus Cristo seja o Messias como nós acreditamos. Eles esperam que o Messias ainda irá vir para unificar. E os islâmicos também, que já tem o seu Messias, Maomé como sendo o seu Messias. Então, cada um com a sua crença, formação desse povo, mas que traz uma herança dessa antiguidade. Então, hebreus, fenícios e persas vão deixar vestígios ali no Oriente Médio, na divisa entre a Europa, a África e o Oriente Médio. E essa herança temos até hoje. Daqui a pouco eu volto para fazer revisão com vocês.